Quantos de vocês que estão aqui que já passaram um problemão assim, que você ficou abalado assim durante muito tempo por conta de uma situação que você tenha passado ou vivido? Levante a mão. Pois é, isso prova que você é humano. A gente se abala com as coisas, né? Quantos de vocês que viveram em algum momento alguma situação que até hoje você se sente marcado, se sente sequelado por aquilo que você viveu, que você passou? São coisas das quais você não consegue fugir delas, mas que tiveram uma influência tão grande no teu comportamento, na tua maneira de ver a vida, de ver as pessoas, por conta daquilo que você viveu. Levante a mão. Quase todos nós temos alguma história desse tipo. Vocês estão entendendo? Às vezes essas coisas, elas ficam tão fortes da gente, que nos tornam pessoas difíceis, nos tornam pessoas marcadas, nos tornam pessoas de difícil convivência. Às vezes as pessoas não conseguem viver com a gente, porque nós estamos marcados por uma situação. Vocês já viram pessoas que não dão certo com ninguém? Ele tenta dar certo, mas ele não consegue dar certo com ninguém. Sempre quando ele tenta se relacionar com alguém, lá na frente acontece alguma coisa, que tudo aquilo que era maravilhoso se torna difícil, há um rompimento, e a pessoa às vezes fica colecionando uma história de desencontros na vida toda, mas às vezes ele não consegue se perceber como uma pessoa difícil. Ele sempre acha que as pessoas são difíceis e às vezes o problema está nele, porque ele está marcado, ele está sequelado por alguma coisa que ele viveu, não consegue viver bem com ninguém, se acertar com ninguém, porque ele está precisando ser sarado, ser tratado por Deus. E às vezes o tratamento de Deus envolve perdão, envolve renúncia, envolve uma série de coisas para você poder simplesmente se libertar daquilo que altera o seu comportamento e a sua maneira de ver as coisas, e Deus vai trabalhando para poder criar essas situações de libertação na vida da gente. Às vezes a vida da gente necessita de situações pontuais de libertação na vida da gente. E quando a gente fala de libertação, as pessoas pensam logo assim: não, mas precisa de libertação que é endemoniado. Nem sempre. A libertação não está somente numa questão de possessão demoníaca, que gera uma necessidade de libertação. Às vezes a libertação consiste de sequelas que nós temos, de alterações criadas por situações vividas, que alteram a vida da gente, que marcam a vida da gente, e que nos leva às vezes a termos uma atitude defensiva, e às vezes nessa nossa atitude defensiva nós nos tornamos uma pessoa que só atacamos, e às vezes naquela atitude de atacar é somente uma reação de quem está inseguro, quem está na defensiva o tempo todo por conta de alguma situação vivida. E quando você está preso nisso, você está tendo necessidade de libertação. Às vezes se libertar das mágoas, se libertar dos ressentimentos, se libertar da revolta que às vezes está no coração por conta de ter sido um filho preterido naquela situação de convivência dentro de casa. Se libertar dos complexos por se achar feio, por lutar para ser aceito, e às vezes nessa luta de querer ser aceito, acaba simplesmente se tornando uma pessoa pesada, uma pessoa que as pessoas não conseguem tolerar, porque essa necessidade de ser aceito torna-se que nem uma doença no comportamento da pessoa, da qual ele tem que se libertar disso também. Porque quando você tem essa mania de querer ser aceito a qualquer custo, você tenta agradar sempre todo mundo. Você passa por cima de você mesmo, simplesmente para poder agradar, porque você não quer ser rejeitado, você quer ser aceito, e você vai se marcando, precisando de libertação. Deus quer que você seja você mesmo, com aquilo que você realmente consegue ser, com os defeitos que tem. Ele quer amar você, ajudar você, aprimorar você, a ter uma consciência de ser uma pessoa diferente, a ponto de naturalmente ser blindado até dos ataques e das agressões que você possa realmente receber. Deus quer que você esteja em paz.
E quando você está em paz, você não fica preocupado com tanta coisa. Você não fica preocupado em ser aceito, em ficar preocupado com os outros. Você simplesmente se aceita acima de tudo. E quando você consegue se aceitar, essas sequelas, elas não predominam em você. Olha, eu já fui de um jeito assim. Quando eu passava perto de alguém, que a pessoa não me dava atenção, que virava a cara, ou fazia que não me via, eu ficava a noite sem dormir. Meu Deus, o que foi que eu fiz, Senhor? O que foi que eu fiz? Por que que não falou comigo? Por que que não me deu atenção? Já não falou comigo do jeito que falava, porque antes, quando me encontrava, dizia: oi, como é que vai? E de repente me encontrou, fez que não viu. O que foi que houve? E a minha necessidade de ser aceito era capaz de fazer eu ligar para a pessoa: fulano, está acontecendo alguma coisa? Aí Deus vai libertando a gente. Quando eu vejo alguém que tem essa mania, porque tem gente que é assim, né? Tem dia que te encontra, te abraça, ri para você, te beija. Tem dia que te encontra no supermercado, ele olha, você sabe que ele te viu, mas ele faz que não viu. Aí tem gente que fica sem dormir. Hoje eu não fico mais. Quando eu vejo alguém que se comporta assim comigo, antes eu ficava sem dormir, preocupado, querendo saber o que foi que aconteceu, porque não está me aceitando mais. Hoje não acontece mais. Deus vem, começa a libertar a gente. Eu só penso uma coisa: está na mão de Deus. Entregue fulano na mão de Deus. Não vou ficar perguntando para ele ou preocupado com isso ou com aquilo. Porque eu acho que a grandeza da gente está no fato de sermos uma coisa só, o tempo só. Tem gente que basta os interesses deles não serem atendidos, basta as expectativas dele não serem atendidas, que ele já muda com você. Então não é amigo, não é amoroso, não é companheiro. Porque amigo verdadeiro, sabe como? Não altera o seu comportamento porque recebe um não. Não altera um comportamento porque de repente você não atende à vontade dele ou às expectativas dele. E a sua vontade? E as suas expectativas? Não tem relevância, não? Aí você começa a se libertar. E é isso que Deus quer fazer com você. Quer fazer de você uma pessoa livre. Livre. Ele não quer nem que as coisas ruins sequelem você. Ele quer que as coisas ruins que você vai passar ou já passou, você tire de letra, passe por cima e recomece sempre sabendo que Deus, para cada situação difícil, Ele tem 10 situações maravilhosas e grandiosas para construir na tua vida. Põe isso na tua cabeça. Jesus estava vivendo um momento muito delicado. Era o viver próximo da morte. Eu não sei como é que é o comportamento de uma pessoa que sabe que vai morrer daqui a alguns dias. Eu acho que deve ser uma situação muito aflitiva você dizer: poxa, eu tenho uma semana para viver. O que é que você faria? Porque a gente tem um conceito de morte assim como a coisa mais ruim do mundo, apesar de sabermos que essa passagem é alguma coisa inevitável na vida de qualquer um de nós, mas Deus colocou em nós o instinto de preservação. É coisa de Deus. Você quer ficar vivo. Mas imagine alguém saber que daqui a uma semana arruma as coisas porque você vai passar para o outro lado, para a terceira fase da sua vida. Deve ser uma coisa angustiante, aflitiva, por falta do desconhecimento do que vai acontecer depois. Pois é, Jesus sabia de tudo, mas para ele era desesperador saber disso. Por quê? Por causa dele? Não. Por causa dos amigos dele. Ele estava preocupado: poxa, como é que eles vão se comportar? Como é que eles vão agir quando eles me perderem? Como é que eles vão resistir quando eles me verem apanhando do jeito que eu vou apanhar, sendo maltratados, tendo que puxar uma cruz e eles ali, sendo testemunho ocular de tudo? Como é que vai ficar o emocional deles? O emocional deles vai se abalar, vai se acabar, Jesus pensou. E eu tenho que conversar com eles e preveni-los da vida. Preveni-los que a vida
Ela é composta de momentos bons, momentos desafiadores, momentos difíceis, mas tudo serve de preparação para você seguir em frente, passar por cima das dificuldades e acreditar, acima de tudo, que dias melhores virão, e pelo fato de estar com Deus, que Deus vai proporcionar isso. Senão você para, você não vive mais. Você imagine se você for cada vez na sua vida freado pelo impacto emocional da sua vida, os desimpactos que nós vivemos. Quantas cargas emocionais já vieram pesadas sobre a sua vida, que você pensou que você não ia sobreviver, mas você continuou e viveu. Porque Deus fez a todos nós com essa capacidade de nos refazermos, de nos reconstruirmos, mesmo quando nós somos esbagaçados por situações que a vida impõe sobre nós. Às vezes eu fico pensando, o que seria da vida da gente se a gente não se superasse, se tivesse que enfrentar uma das dores mais difíceis, que pelo menos foi a que eu enfrentei, uma das situações mais difíceis, uma das cargas emocionais mais pesadas que um ser humano pode receber, que é perder a mãe. Meu irmão, quando você perde a sua mãe, é uma dor, é um desespero, porque você se sente desamparado, se sente sozinho, se sente à deriva, parece assim que você perdeu o seu porto seguro, parece que o mundo acaba, mas a vida vai passando e você vai vivendo, quando você vê, você continua vivendo. Se você ficasse naquela aflição, naquela carga emocional pesada do momento da perda, você nunca ia se refazer, a vida acabava para você, mas a vida continua. E essas cargas emocionais pesadas, elas acontecem em função de perdas difíceis, elas acontecem em função de rompimentos, de fraturas, de convivências, de relacionamentos que machucam, que maltratam, que se tornam cargas emocionais pesadas demais para nós, mas nós sobrevivemos. Nós continuamos seguindo em frente. E Jesus estava preocupado com a capacidade emocional dos seus amigos de suportar o peso que viria sobre eles. Aí Jesus chegou, reuniu todo mundo. E pessoal, vamos conversar aqui. Chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago, chamou todo mundo. Vamos bater uma conversa? Quero conversar com vocês. Quero preparar vocês. Aí Jesus disse essas palavras que eu li para vocês. Olha, gente, as coisas que eu tenho falado para vocês, disse Jesus, eu tenho falado para que vocês tenham paz. Estas coisas eu vos tenho dito para que tenham paz em mim, para que vocês tenham paz em mim. Porque se vocês tiverem paz em mim, vocês vão estar preparados para viverem com o contraditório da vida, com as adversidades da vida. Porque a vida, ela é composta de momentos bons, momentos ruins, e o que mais você tem pelo fato de estar vivo é viver situações aflitivas, situações de aflições. Só não vive situação de aflição quem está lá no cemitério sepultado. Mas se você está vivo, as aflições, elas vão fazer parte da tua rotina, do teu dia a dia. São coisas recorrentes, algumas delas são superadas, daqui a pouco surgem outras, e você tem que aprender a viver com isso, senão a sua vida se acaba, ou se você vai ser uma tristeza só. Porque as aflições, elas não vão parar. Aí Jesus chegou e disse, pois é, e como a vida é cheia de aflição, como a vida é cheia de situações aflitivas, eu quero que vocês saibam que o que eu falei para vocês é para que vocês possam ter paz em mim. Aí você para, paz no Senhor? O que é paz em mim? Paz em Jesus. A paz de Jesus na tua vida, ela é um sentimento moderador, diga glória a Deus. Para isso que serve a paz. A paz de Jesus em sua vida, ela funciona como uma blindagem para as aflições que você possa enfrentar.
Você só percebe o quanto ela é importante na hora em que você está achatado por uma situação, por um problema, por uma dificuldade, é que você vai saber de uma coisa, que a paz vai te manter de pé, vai te equilibrar e vai blindar você do pior. Você percebe que essa paz que Jesus está falando não é uma paz convencional. Porque a paz convencional, pelo menos a paz que nós entendemos, que é o conceito de paz para nós, é o quê? É quando tudo corre bem, é quando tudo dá certo, é quando tem dinheiro no banco, é quando você está tendo as suas expectativas atendidas. Aí você diz, eu estou em paz, está tudo correndo bem. E essa paz que ele falou, para que em mim, que seja a paz dele, é uma paz que vai servir para você quando faltar dinheiro, quando as coisas estiverem dando errado, quando você tiver ao ponto de surtar, desequilibrar, desajustar, essa paz vai vir para quê? Para poder te manter de pé, para não deixar você surtar, para não deixar você perder a razão, para não deixar você se autodestruir pelo fato de não ter estrutura emocional para poder lidar com a aflição. Era isso que ele queria dizer. Por quê? Porque ele disse, esses camaradas vão ver eu morrer, vão presenciar o momento que vão me matar e o negócio vai ser muito violento. E o emocional deles? Será que vai aguentar ver o amigo deles ser espancado do jeito que eu vou ser espancado? Como é que eles vão? Eles vão desmoronar emocionalmente falando, vão desajustar, você imagina? E eu preciso dizer para eles que eles precisam da minha paz. E a minha paz é realmente a coisa mais importante para que eles possam resistir às aflições que o mundo impõe sobre cada um de nós. Essa é a palavra aflição. Que você já passou, que você pode estar vivendo agora. Você está aflito por uma questão de separação, aflito por uma questão de uma coisa que não está dando certo, aflito por uma expectativa da qual você tem expectativa positiva, mas não tem controle para que seja positiva. Aflito porque você perdeu o controle de uma situação, aflito porque perdeu um amor, aflito porque perdeu um casamento, aflito porque você sofreu perdas, e sempre as aflições elas estão muito diretamente ligadas a essas perdas que existem em nossas vidas. Eu fui atrás saber o que é aflição. Aí peguei uma definição muito bacana aqui, que diz o seguinte: é um sentimento persistente de dor física ou moral. Ânsia, angústia, agonia e tormento profundo por conta dessas situações. Você fica aflito quando sofre uma dor física. Você fica aflito quando a dor é moral. Não dói fisicamente, mas você está moralmente atingido pela perda, pelo rompimento, pela rejeição, por tanta coisa, e aquilo te aflige moralmente. E você fica aflito. E outras coisas mais que vão gerando aflição. Os traumas, as situações que se levantam, que vão marcando você. Jesus diz o seguinte, que essas coisas são inevitáveis se você está vivendo nesse mundo. No mundo o quê? O que é que ele diz? No mundo, a vida é assim. Você sofre muitas aflições, decepções. Amizades que você apostava como amizade, lá na frente você percebeu que não era mais necessário, a amizade acabou. Você recebe atitude de deslealdade, de ingratidão, e você vai fazendo uma lista das coisas que possam gerar ingratidão para você, ou seja, que possam gerar aflição. Você descobre que é uma lista extensa. Coisas que marcam você, coisas que ferem você, que sequelam você. Mas Jesus está preocupado com você e está dizendo para você o seguinte: olha,
Eu quero que vocês tenham paz em mim, porque se você tiver paz em mim e estiver comigo, essas coisas não vão marcar e não vão sequelar vocês, porque a minha paz vai blindá-los do pior. Diga glória a Deus. E o que eu quero dizer para vocês, disse ele aos discípulos, para vocês não perderem o ânimo. Vocês não perderam o ânimo de vocês, não ficarem para baixo, abatido, abalado, prostrado. Não perca o ânimo, porque não deu certo. Não perca o ânimo porque alguém perseguiu para tentar travar você. Não perca o ânimo porque alguém está te botando dificuldade. Não perca o ânimo se você estava esperando o amor de alguém, mas o que você recebeu foi ingratidão, ódio, ou seja lá o que for. Não perca o ânimo se alguém está sendo desleal com você ou desonesto com você. Não perca o ânimo se alguém que você jamais podia imaginar está lhe criticando, falando mal de você. Não perca o ânimo se tem coisas que tiram o teu ânimo. Não perca o ânimo, disse Jesus. Tem bom ânimo, porque eu venci todas essas coisas. E se eu estou com você, você vai vencer também. Era isso que ele queria dizer nessas palavras aqui. Estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Olha, no mundo a gente passa aflição, passa esses contratempos, essas situações que nos machucam, que nos abatem, que nos ferem. Mas não fica desanimado, não, tem bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo com todas essas dificuldades. E se eu venci, você está comigo, você está com a minha paz. Lá na frente, Deus vai trabalhar em seu favor, vai dar uma virada em toda a situação. E depois que Ele der a virada, sabe o que vai acontecer? Ele vai te honrar. Diga glória a Deus. É isso que a Bíblia diz, que Ele honra a gente depois. Vocês lembram daquela passagem da Bíblia, do José? Os irmãos dele fizeram uma coisa ruim com ele. Venderam ele. Meu irmão, eu não sei como é que ficou o sentimento dele. Você imagina se tem coisa que possa marcar mais um camarada do que você chegar, ter a tua família, os teus irmãos chegam e dizem, olha, vamos vender o nosso irmão. A gente vende para uma caravana de mercadores aí, para ele virar escravo lá para onde ele vai. E tudo aquilo foi feito por quê? Qual era a motivação? Inveja. A motivação que fizeram os irmãos de José vender para a caravana de mercadores ismaelitas foi a inveja. Meu irmão, não tem sentimento mais negro, mais maligno, mais odiento do que a inveja. Porque a cabeça do invejoso é uma coisa complicada. Ele não quer ter o que você tem e nem quer ser o que você é. Ele só tem raiva porque você é o que é. É complicado. Porque se pelo menos tentasse ficar no seu lugar e ser igual a você, seria alguma coisa que ele poderia tentar, pelo menos poderia se tornar uma cópia, ainda que barata, mas conseguiria ser pelo menos alguma coisa. Mas não é isso que ele quer. O invejoso, a raiva dele, sabe o que é? É que ele quer que você se dê mal. O sorriso dele, a tua alegria o incomoda. E era isso que acontecia com os irmãos de José. Queriam que ele se desse mal e ele... Só que tem uma coisa na Bíblia que é uma das passagens que mais me chama a atenção, que eu quero terminar essa minha palavra falando exatamente sobre esse versículo que eu vou falar no final, que eu nem dei para a linha ali, mas já vou mandar ela só anotar aí para colocar só na hora que eu mandar, né? Para vocês entenderem realmente o que eu quero falar com vocês hoje sobre essa questão das aflições da vida da gente. Você imagina só a aflição do José. Você anota aí que é o capítulo 50, do versículo 18 até o 20, tá? Só coloca depois, tá? O INE. Tá bom. Depois vocês vão ler, porque vocês vão pegar a conclusão do que eu estou falando para vocês. O camarada foi vendido pelos irmãos dele, saiu dali, foi ser escravo, irmãos. Foi ser escravo, porque os irmãos venderam ele para uma ismaelita para ser escravo, porque na verdade o que os irmãos queriam era matá-lo.
Mas o Rubem chegou na hora, não, melhor de matar, não vamos vender ele. Porque ele vai para longe mesmo, se lasca para onde ele vai. E ele foi. Chegou lá, fizeram lá um leilão, quando ele chegou no Egito, e ele foi vendido como escravo. E quem comprou ele foi um camarada da elite egípcia, um Potifar. Ele foi morar na casa do camarada. E ele começou a administrar, ele cresceu ali, administrando os bens do camarada. O camarada, pô, esse camarada é bom, está administrando meus bens aqui, está dando tudo certo. E gostava dele. Só que no meio do caminho, as aflições não paravam. Você imagine a aflição dele de ser vendido pelos irmãos. Que aflição braba essa. Se sentir traído assim. Meus próprios irmãos me vendem para ser escravo. Que aflição. Ele deve ter chorado muito quando ele ia naquela caravana ali. Chegou lá, ele vai para cá do camarada, acontece um episódio lá de um assédio, ele foi assediado, mas a mulher falou que ela foi assediada. Mais uma aflição. Ele é vendido para essa família, que inventa uma história de assédio, a mulher do Potifar, porque ele rejeitou ela, a mulher não aguentou ficar rejeitada, criou lá uma narrativa que pegaram ele e o homem, marido dela, era para matar, mas parece que ele não acreditou na história da mulher dele não, mas ele, por questão de moral, mandou o camarada ser preso. E o camarada foi preso, foi puxar uma cadeia por uma coisa que ele não fez. Aí você imagina que aflição. E ele ficou lá preso 12 anos. Meu irmão, se fosse eu, você dizia, Deus, que história é essa? O senhor falava tanta coisa boa para mim, agora eu estou no maior perrengue aqui, estou preso pelo que eu não fiz. Começava a reclamar. Que Deus é esse? Ele não reclamava nada não. Sabe por quê? Ele acreditava que a vida dele estava na mão de Deus e ele tinha uma coisa que nós precisamos ter no meio das aflições. Paz. Ele era um camarada que tinha paz. A paz de Deus estava com ele. Era tão forte que ele fazia amizade rápido. Ele transformou a prisão. A prisão se tornou um modelo. A prisão lá do Egito era pior do que Pedrinhas nos tempos ruins. Mas o camarada chegou lá se relacionando com todo mundo, a prisão se tornou modelo, ele estava lá esperando a hora dele. Maior aflição, puxar a cadeia. Até que ele interpretou o sonho do faraó, o faraó mandou chamar, disse, rapaz, olha, essa interpretação está certa. O faraó teve um sonho, que era o sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Ele não sabia o que era. 7 espigas de milho viçosa e 7 espigas de milho secas. Ele estava encafifado com esse sonho que ele teve. Ninguém conseguia interpretar o sonho para ele. Ele mandou chamar José. Porque José já tinha interpretado o sonho de alguém. Ele chegou lá diante do faraó. O faraó, tu interpreta sonho? Ele disse, não, quando Deus me dá a interpretação, eu interpreto. Ele falou, olha, eu sonhei. Ah, foi. Aí ele disse, sabe o que foi que o senhor sonhou? As 7 vacas gordas são 7 anos de muita fartura que vai ter no Egito. As 7 espigas de milhos também viçosa significam os 7 anos de muita fartura que vai ter no Egito. E as 7 espigas secas, como as 7 vacas magras, significam que logo em seguida vão vir 7 anos de seca, de muita dificuldade. Sabe o que o senhor tem que fazer? Durante esses anos de fartura, construa celeiros, guarde grão para tudo quanto é lado, guarde milho e guarde alimento nesses 7 anos, porque quando chegar os tempos, 7 anos de escassez, o senhor guardou, vai estar tudo armazenado aí na seca o senhor vai ter guardado para não deixar ninguém morrer de fome. Ele disse, rapaz, é isso mesmo. Aí ele disse, arranja uma pessoa para poder administrar isso aí. O faraó disse, como que eu vou arranjar outra pessoa, pá? O camarada que tem que administrar isso é você. Camarada sai da prisão para uma posição de destaque. Diga glória a Deus. É assim que Deus faz com a gente. Às vezes você pensa que você está acabado, está arrasado, aí Deus vem e diz, tá não, vem cá, eu te honro aqui. O faraó olhou para ele e disse, olha, aqui no Egito você só não manda mais do que eu, meu mano, porque eu sou o faraó, mas depois de mim, o camarada que mais manda aqui é você. Pegou, colocou um anel no dedo dele assim e disse, agora você é o cara aqui.
Manda aí e começa a administrar. Você é o ministro do quê? Da agricultura? Sei lá o que é que ele poderia ser lá. Mas ele era chamado de governador, governava. E ele começou a construir celeiro e guardar comida nos 7 anos de fartura. Chegou a seca. Aí o pessoal tinha comida guardada. Os países por perto e os povos de perto vinham comprar comida e buscar comida no Egito. Porque só lá tinha grão, só lá tinha comida. Quem veio lá do lugar que moravam para vir comprar comida do Egito? Os irmãos dele. E ele começou a dar, ele vendia, ele estava diferente, ele já não era mais um menino, já era um homem feito. Os irmãos não conheciam, com toda aquela roupa de egípcio, talvez estava até se maquiando, porque egípcio se maquiava, era todo maquiado. E ele começou a conversar com os irmãos, e ele mandava comida para o pai dele, que ele estava preocupado com o pai, e um dia ele armou, colocou uma taça lá dentro, a gente pegou, mandou chamar, vocês me roubaram, os meninos, não, e aquela que não nos mate e tal. Ele ficou naquela, esperando pensando que ele ia fazer alguma coisa. Mas ele queria ver o irmão dele, o mais novo, o Benjamim, que ele estava com saudade. Quando foi um dia, os irmãos perceberam que ele era o José que eles tinham vendido. Quando eles perceberam, ficou todo mundo abalado. Rapaz, ele vai acabar com a gente, ele é o nosso irmão. Esse é o nosso irmão, ele vai acabar com a gente. Aí quem ficou tomado pela aflição foi eles. Foram lá diante do José, o José revelou, tirou toda a parafernália, realmente eu sou irmão de vocês. E agora nos perdoa, não faz nada contra a gente e tal, foi um momento de fraqueza, e a gente está arrependido e tal. Ele disse, não fazer nada contra você não, nem tem como fazer. Aí aconteceu isso que nós vamos ler agora. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, os que tinham vendido ele, eis-nos aqui como teus servos, a gente está aqui para te servir. Responderam José, não temais, acaso eu estou no lugar de Deus para fazer alguma coisa contra vocês? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém? Acho que tem um verso seguinte, não tem? Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Significa o quê? As aflições que você está passando agora, Deus transforma em bênção lá na frente. O final desse verso é para dizer para você o seguinte, se você é de Deus, todo mal que as pessoas tentam fazer contra você, gerando aflição, gerando dificuldade para você, gerando menosprezo, desprezo, rejeição, seja lá o que for, não fique preocupado. Porque lá na frente, Deus faz o que ele fez aqui. Ele pega tudo e transforma em bênção em favor da sua vida, porque Deus não compactua com nenhuma situação que tenta afligir você ou afligir qualquer pessoa. Esse é o agir de Deus. Por isso ele diz, no mundo passaste por aflições, mas tende bom ânimo, não desanima, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, eu vou pegar tudo e transforma em bênçãos favoráveis a você. Então, nesta noite, o que é que está afligindo você? Alguém agiu mal? Alguém te encontrou no supermercado e fez que não te conhecia? Alguém te machucou profundamente? Alguém te desprezou? Alguém foi desleal com você? Alguém desconheceu realmente a tua bondade? O que aconteceu? Fica tranquilo.
Não se permita essa aflição, mas acredite, acima de tudo, que lá na frente, Deus vai fazer como fez com José. Pegar tudo e transformar em bênção em favor da tua vida. Aí sabe o que acontece? Que Deus faz? Você vai ser honrado como ele foi honrado. Você vai ser elevado como ele foi elevado. Por isso que Deus tenta dizer para você, tenha paz em mim. Não entre em desespero. Não fica achando que a vida acabou, que as situações acabaram e que você é um nada. Não, você é tudo porque Deus está com você. E chega o momento em que Deus vem e simplesmente diz por que Ele é Deus na tua vida. Para dizer que o comando da tua vida, do teu presente, do teu futuro, quem tem é Ele, se você está na mão dEle. Então, nesta noite, procure se despedir de qualquer mágoa, qualquer ressentimento, qualquer coisa que tenha te gerado aflição. Se isso tem gerado em você determinadas angústias ou coisas, procure se despedir de todas essas coisas. E deixe Deus agir. Porque a Bíblia diz que até as situações de vergonha se tornam em dupla honra. Então você tem que chegar e deixar só Deus agir. Deixa Ele trabalhar. Porque quem abate é Ele e quem eleva é Ele também. Amém? Que Deus te abençoe.